Em 1917, um soldado britânico chamado Wilfred Owen escreveu uma carta para sua mãe. Ele descreveu o cheiro, não as batalhas nem as mortes. O cheiro. Disse que era impossível explicar para quem não estava lá e que preferia que ela nunca entendesse. Owen morreu na guerra 7 dias antes do armistício. Tinha 25 anos. O que você vai ouvir hoje não está nos livros didáticos. Está nas cartas, nos diários, nas anotações que os soldados escondiam dentro das botas. Hoje, nós vamos entrar nas trincheiras, pelo único ângulo que realmente importa, o de quem estava lá dentro. Antes de entender o que esses homens viveram, você precisa entender quem eles eram. A Primeira Guerra Mundial não foi travada por soldados profissionais. Foi travada por padeiros, professores, fazendeiros, estudantes. Na Grã-Bretanha, milhões se voluntariaram. Muitos tinham entre 18 e 19 anos e nunca haviam saído de suas cidades. Na França, homens foram convocados enquanto trabalhavam no campo. Alguns partiram com a roupa do corpo. O jovem alemão Ernest Junger escreveu no primeiro dia rumo ao fronte: "Crescemos com a guerra, queríamos provar algo, mas nenhum de nós sabia o que. Eles acreditavam que seria rápido. Os generais prometiam vitória antes do Natal de 1914. A guerra durou 4 anos. E foi dentro desses 4 anos que o mundo que eles conheciam foi desaparecendo, devagar, uma noite de cada vez." Nenhum livro de história descreve direito o que era viver dentro de uma trincheira, mas os soldados descreveram. Era madrugada, julho de 1917. Nas trincheiras, o ar tinha cheiro de ódio e o silêncio era só um prenúncio do caos que chegava ao amanhecer. Você acorda no meio da noite, não havia barulho de tiros, mas alguma coisa está andando no seu rosto. Ratos que cresciam se alimentando dos corpos deixados em território hostil. Soldados diziam que alguns tinham tamanho de gatos. Relatos diziam ver abutres disputando carcaças humanas com ratazanas. As trincheiras da frente ocidental se estendiam por mais de 700 quilômetros. Uma cicatriz aberta na Europa. Era noite, chovia, e o chão não era o chão. O soldado britânico Siegfried Sassoon descreveu que a lama não é lama, é uma coisa viva. Ela suga as botas, engole os mortos, cobre tudo. Você para de lutar contra o inimigo e começa a lutar contra o chão. E a lama cobria mesmo. Os corpos afundavam lentamente até desaparecerem por completo. Mas, no meio de tudo isso, ainda havia momentos humanos. Um soldado britânico, que antes da guerra era compositor, criou um sistema para afinar o próprio fuzil como se fosse um instrumento. Ele dizia que era a única coisa que o fazia sentir que ainda era humano. Porque ali dentro das trincheiras, você precisava se agarrar a alguma coisa. Também havia um inimigo que poucos falavam: os piolhos. Eles estavam em toda parte. O francês Louis Barthas escreveu que eles eram companheiros constantes e que você aprendia a conviver com eles assim como aprendia a conviver com a morte. Outro problema que ninguém mencionava oficialmente: os pés molhados por dias. A pele começava a apodrecer dentro da bota. Chamavam de pé de trincheira. Mais de 70 mil casos só no exército britânico. Às vezes, a única forma de parar a dor era amputar. Em algum ponto, os soldados não sabiam mais o que os mantinha vivos: a fé, a família ou simplesmente a dor excruciante nos pés. Mas o corpo era só uma parte do que estava sendo destruído. Havia algo muito mais difícil de nomear e muito mais difícil de tratar. O que mais assustava os soldados não era o combate, era a espera. O problema não eram os tiros, era o momento antes dele. A guerra de trincheiras era, na maior parte do tempo, uma guerra de imobilidade. Dias, semanas, às vezes meses sem nenhum avanço significativo. O tenente Edward Brittain escreveu uma carta para sua irmã. Há dias em que o silêncio é mais barulhento do que os canhões. Os soldados começavam a quebrar por dentro. Eles chamavam de shell shock. Hoje, chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Mas na época não havia compreensão.
Mais de 80 mil soldados britânicos foram diagnosticados oficialmente, mas o número real era muito maior, porque admitir era perigoso. Muitos eram acusados de covardia, alguns executados. O soldado Harry Farr foi fuzilado em 1916 após se recusar a voltar ao fronte. Ele gritava, tremia, não conseguia falar direito. Os médicos disseram que ele estava fingindo. Em 2006, 90 anos depois, o governo britânico o perdoou oficialmente. Cerca de 306 soldados britânicos foram executados assim durante a Primeira Guerra. 306 homens que os livros chamaram de covardes e que a história, lentamente, os reconheceu como vítimas. E quando o ódio e o medo já havia tomado conta das frentes de batalha, algo inesperado aconteceu. Algo que os comandantes não conseguiram controlar. Em dezembro de 1914, na noite de Natal, soldados alemães começaram a colocar velas nas bordas das trincheiras. Do outro lado, o silêncio. E então, aconteceu. Homens saíram das trincheiras, sem ordens, sem armas. Horas antes, tentavam se matar. Agora, trocavam cigarros, comidas, botões de uniforme. Eles jogaram futebol com uma lata e enterraram junto os mortos que estavam no campo de batalha há semanas. O soldado britânico Albert Morin escreveu para a família: "Eu apertei a mão de um alemão hoje. Ele se chamava Henrik. Mostrou uma foto da sua filha. Amanhã, talvez eu precise atirar nele." Os comandantes dos dois lados ficaram furiosos. Ordens foram enviadas proibindo qualquer contato futuro. E no dia seguinte, a guerra continuou. Continuou como se aquela noite nunca tivesse existido. Em novembro de 1918, 4 anos depois do Natal das Trincheiras, a guerra chegou ao fim. Eles voltaram para suas casas, mas não voltaram inteiros. As ruas estavam lá, as casas, os rostos das pessoas amadas, mas alguma coisa estava diferente. Como se o mundo tivesse continuado girando enquanto eles ficaram parados dentro das valas. Vera Brittain, que perdeu o noivo, o irmão e 2 amigos próximos na guerra, escreveu: "Eles voltaram diferentes. E nós também estávamos diferentes. E ninguém sabia como falar sobre isso. Alguns nunca falaram sobre a guerra. Não porque esqueceram, mas porque a dor de lembrar é insuportável." O soldado Luís Bartas voltou para sua cidade na França, retomou seu trabalho de toneleiro e nunca falou publicamente sobre a guerra. Seu diário ficou guardado por décadas, descoberto pela família somente após sua morte. Ernest Junger, o jovem alemão que partiu querendo provar algo, sobreviveu. Na velhice, quando perguntavam o que ele levou daquilo tudo, ele respondia que levou apenas uma certeza: que a distância entre a civilização e a barbárie é muito menor do que qualquer um pode acreditar. A Primeira Guerra terminou em 1918. 10 milhões de soldados foram mortos. Mas, para muitos que sobreviveram, ela nunca saiu das trincheiras. Não estava nos mapas, nem nos tratados. Estava nos diários, escritos no escuro, nas cartas que nunca foram enviadas e nas mãos que por uma única noite escolheram não lutar.